A gente teve uma conversa bem gostosa esses dias aqui no Parque Tecnológico, né? E o Parque Tecnológico aqui de Brasília e muitas cidades, ele é um espaço físico que ali é uma âncora de um ecossistema de inovação. Às vezes um parque tecnológico não cabe numa cidade pequena do interior, né? É um grande investimento, demanda uma população grande, várias grandes empresas. Mas qual que é a chave para essas cidades menores, então, começar a trabalhar inovação, tecnologia, startups? Por todo o Brasil, você que viaja todo o Brasil. Alexandre, você falou uma coisa muito importante. O parque tecnológico, ele não pode ser subestimado, né? O Uhum, parque tecnológico, ele é a ponta do iceberg. Ou seja, quando o município ele chega num patamar de que ele já está baseado na indústria do conhecimento, é que ele pode ter um parque tecnológico. Prefeitos, tem todo um circuito, uma jornada que o município percorre para chegar nesse patamar. Então é importante que as prefeituras tenham essa visão, né? De cara você não chegar no parque tecnológico. Tem essas etapas anteriores. O município precisa ter ambientes de inovação menores. A gente começa sempre pelo Fab Lab, né? Fab Que é um Lab. espaço, uma salinha com uma impressora 3D, com alguns computadores, o uma Espaço mesa, Maker. um espaço maker, né? E Uhum, daí a gente começa a galgar os passos, ter uma incubadora, ter uma aceleradora, ter um parque industrial, aí finalmente o uhum. município pode ter um parque tecnológico. Legal. E para ter esse Fab Lab, tem algum requisito? Não, não, existem várias fontes de fomento às quais os prefeitos podem recorrer para fazer o seu Fab Lab. Do MCTI, FINEP? Exatamente, principalmente da FINEP. Nós temos o PNI, que é o Programa Nacional de Ambientes de Inovação. No ano passado, nós soltamos um edital de 600 milhões para o Brasil inteiro, ampla concorrência, para a instauração tanto de parques tecnológicos, mas também dos outros ambientes de inovação, como os Fab Labs. Nós divulgamos esse edital, né? Sim. E é, o prefeito que ele quer participar de um edital desse, quais os caminhos ele deve percorrer? Se ele quiser fazer sozinho, vai no site, lê o edital, aplica. Quais são os passos? Tem um passo a passo para facilitar para o prefeito que depende de estar lá no interior e quer acessar um recurso desse? Exato, eu entendo que é um investimento muito importante para a prefeitura ter um assessor, um profissional que busque essas oportunidades de fomento, né? Então, essa pessoa vai se capacitando. É claro que o setor público tem uma linguagem própria para submissão em editais de ampla concorrência, né? Então, é muito importante que a prefeitura tenha esse profissional que, que fique prospectando, principalmente no site da FINEP, que é onde está a maioria dos editais. Só no último semestre do ano passado, a FINEP lançou mais de 200 editais de apoio à inovação. Então é importante que esse profissional faça essa busca diária pelas oportunidades. Léo, é assim, quando a gente fala de formar esse ambiente dentro de uma prefeitura, independente do tamanho dela, começar com o espaço maker é o início, mas a gente sabe que também precisa da universidade ali junto, né? Então, eu consigo iniciar um processo de conhecimento dentro dessa cidade sem a universidade estar presente? Não consegue. Não É consegue. fundamental que a universidade participe. Então, nos municípios que têm universidades, né, que tem Instituto Federal, que tem Universidade Federal, Universidade Privada, qualquer instituição de ensino superior, esse arranjo entre o poder público e a academia, e também, é claro, com o setor privado, né, trazendo a associação comercial, trazendo os empresários, é fundamental. Sistema S, Sebrae, Sistema Senac? S, o Sebrae faz um trabalho fantástico nos municípios pelo Brasil, né? Uhum. Isso também para o Estado é muito interessante porque traz para o ambiente de inovação uma continuidade. De maneira que, se a universidade está atrelada a um ambiente de inovação, quando troca o prefeito, troca o partido, aquele ambiente de inovação ele tende a ter continuidade, porque se torna um esforço de Estado e não só um esforço de governo. Então, a nossa recomendação é que se tem, no caso dos municípios pequenos, né, se tem principalmente um Instituto Federal, se associa a esse Instituto Federal, muitas vezes o Instituto já tem um espaço físico para se criar um ambiente de inovação, se ele já não o tiver. Obra é uma coisa muito complicada hoje em dia do governo federal conceder. Cada vez menos tem espaço para construção, mas reforma é algo mais simples. Então, muitas vezes, a gente vê
essas parcerias em que o Instituto Federal entra com o espaço físico e a prefeitura consegue recurso para a reforma desse espaço para que seja criado ali um ambiente de inovação. Nas cidades, nos municípios em que não existem instituições de ensino superior, a minha recomendação é que se faça um arranjo entre prefeituras, entre diferentes prefeituras, em prol da inovação. Por exemplo, um consórcio em prol da inovação. Uhum. Isso não só é interessante para o município que não tem instituição de ensino superior, mas também para os municípios que as têm, porque isso dá força para esse arranjo de municípios para pleitear um edital. Então, você tem um município, por exemplo, de 10 mil habitantes. Se esse município vai pleitear um edital da FINEP, por exemplo, ele tem uma força. Se ele se une a outros 8 municípios, a força é muito maior. Então, a demanda no Brasil é muito grande por esse tipo de edital. Os grandes players estão concorrendo, as grandes cidades, e quando os pequenos municípios se juntam, eles já obtêm muito mais condições de aprovação. Legal. Eu quero aproveitar que você falou sobre o espaço, né, para citar o prefeito Edmilson de Terra Boa, no Paraná, que ele é nosso cliente. E ele foi genial, porque ele estava querendo montar um espaço de inovação, um centro de inovação em Terra Boa, e estava buscando o espaço. E aí eu achei genial a solução, porque ele colocou esse espaço dentro da biblioteca. Porque qual que era o problema? A biblioteca está com pouca audiência. Os jovens não estão indo na biblioteca. A biblioteca está lá ociosa, juntando traça e poeira. Se eu ponho o centro de inovação dentro da biblioteca, eu ativo as duas coisas e ajudo ainda o centro de inovação. Se de repente precisar fazer alguma pesquisa, pode acontecer de ir lá na biblioteca ter algum livro que vai ajudar na pesquisa. Então, prefeito, você tem... E é um grande desafio hoje das cidades ativar a biblioteca. Porque com a internet e rede social, os jovens não têm tido o hábito de ler. E aí botar o centro de inovação dentro da biblioteca, eu acho que é uma boa sacada. Muito interessante, eu não tinha pensado nisso, não tinha visto esse case ainda não. E assim, tem muita biblioteca ociosa, né, espalhada pelo Brasil. Então pode ser o Lab, né, o Fab Lab dentro da biblioteca da sua cidade e reativar esse espaço. Vou ver se eu coloco um centro de inovação lá em casa para ver se os meus filhos acessam a biblioteca. Ótimo.